Bom dia, meus lindos, bom dia, minhas lindas. Como é que vocês estão? Como é que está a vida? Como é que está a família? Espero que todos estejam bem, com saúde, tá? E hoje, né, nós vamos falar sobre poesia. Poesia que nós já vimos, né, um pouco dessa poesia, né? Mas vamos ver mais um pouquinho, tá bom? O poema é um texto literário geralmente escrito na forma vertical, isto é, um verso embaixo do outro. Pode ocupar o espaço do papel de variadas maneiras. Por ser possível formá-lo utilizando versos e estrofes de tamanho e números diferentes. O modo como o poema é organizado é tão importante quanto o tema. A escolha do tema, a maneira de falar, a combinação das palavras e a organização das estrofes formam uma unidade. A rima é uma característica do poema, mas não obrigatória, pois existem vários versos sem rimas. O poema requer a leitura em voz alta, para que capturemos melhor o ritmo dos versos. Vamos passar aqui. É aqui que eu queria chegar, tá? Por quê? Porque é fácil, né? Falar, professor, a gente já viu sobre isso, sobre poesia, sobre poema, a gente já fez aquela divisão com as letras, né? Então, o que você vai falar mais sobre isso? Vou falar mais sobre isso sim. Vou falar sobre o eu lírico, tá? O eu lírico, que às vezes pode ser perguntado e você não souber, vai fazer o quê? Olha lá, o eu lírico, sujeito lírico, o eu poético, é um conceito que designa a voz que se manifesta na poesia. Criada pelo poeta, essa voz apresenta as reflexões, sentimentos, sensações, emoções de um sujeito fictício que discursa em primeira pessoa, eu. Então, olha só, o eu lírico, gente, pode ser um menino, pode ser uma mulher, pode ser um adolescente, pode ser um senhor, pode ser uma senhora, pode ser um bebê, pode ser um telefone. Ah, pode ser objeto? Sim, pode. Pode ser um animal, um gato. Então, o eu lírico é aquilo ou aquele, né, objeto em questão em que o poeta coloca a sua voz, os seus sentimentos. Por exemplo, vai colocar, eu vou colocar uma flor para ser o meu sentimento. Ele que vai falar dos meus sentimentos nessa poesia. Eu me chamo Marco Aurélio, mas eu não quero falar, né, sobre minha pessoa. Eu vou falar sobre a Rosa. Então vai lá, e a Rosa é que vai ser o eu lírico, que vai ser a peça importante do poema, tá? Bom, então eu trouxe aqui, você já deve conhecer, uma poesia, né? Que é A Porta. Para vocês verem que o eu lírico, como ele está desvinculado do poeta, daquele que escreve, o autor, tá? Porque quando você fala, por exemplo, de quem escreveu essa poesia? Ah, foi o poeta, foi Carlos Drummond de Andrade.
Sim, foi. E quem é o eu lírico? Ah, o eu lírico é... Aí vai dizer que é outra coisa, não é o Carlos Drummond de Andrade, não. Vamos lá. Eu sou feita de madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente de casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo. Eu só vivo aberta no céu. Que lindo, né? Olha, desculpa, eu não botei ali, é Vinícius de Moraes, tá? Não saiu aqui o Vinícius de Moraes, que fez essa poesia linda, né? E quem é o eu lírico? Vocês já descobriram? A porta, né? Ele deu a voz a uma porta, ele deu os sentimentos àquela porta, ele deu vida àquela porta. E é muito lindo, né, gente? Porque a gente pode pensar que a poesia é uma coisa boba. Não, é muito lindo mesmo. Se você pegar um dia para ler direitinho, refletir, você vai ver o quanto é bonito. Bom, então o eu lírico, tá? Eu, como já disse, não é o quê? Não é o quê? Não é o autor, tá? Diferença entre eu lírico e narrador. Vamos ver. Chamamos de narrador a entidade que conta uma história, de maneira semelhante ao eu lírico. Ele também não deve ser confundido com o autor, isto é, a pessoa que assina a obra. Entretanto, os dois termos são equivalentes. O eu lírico não conta uma história, mas dá voz a uma sensação, a um sentimento. A lírica é o gênero das emoções por excelência. Isso a gente já entendeu, né? O autor não nem sempre, né? Às vezes pode até ser, mas nem sempre é o eu lírico. Por isso que quando a gente for fazer uma poesia e perguntar quem é o eu lírico, você tem que refletir bastante isso na poesia para achar quem é. Bom, assim, ele é necessariamente um eu, uma primeira pessoa envolvida naquilo que é enunciado pelo poema. O narrador, por sua vez, não precisa necessariamente partir da história que conta. Pode ser um narrador observador, por exemplo, que enuncia em uma história que não lhe pertence, ou ainda um narrador onisciente, capaz de mergulhar nos mais íntimos pensamentos dos personagens, né? Porque o narrador, gente, ele não está preso, ele não está vinculado também à história. O narrador onisciente, ele participa, mas ele não deixa de ser observador. O narrador observador não participa. O único que participa é o narrador personagem. Testemunha, né? Se você alguma vez já leu um poema
Então, com certeza, já teve contato com um eu lírico, mesmo não sabendo o que às vezes o poema é narrado por uma criança ou por outras por um adulto. Algumas vezes por um homem, outras vezes por uma mulher, e todos os poemas narrados por pessoas diferentes podem ser escritos pela mesma pessoa, que eu acabei de falar, naquela hora ali, que pode ser um senhor, uma senhora, uma criança, pode ser um menino, uma menina, pode ser um adolescente, pode ser uma porta, né? Pode ser um telefone, pode ser um cachorrinho, tá? Pode ser quem o autor quiser dar a sua voz, tá? Bom, aí eu escrevi aqui, né, que a poesia é a arte de exprimir sentimentos por meio da palavra ritmada. É isso mesmo. Bom, gente, olha só. Eu queria falar com vocês o seguinte. A partir de hoje, vocês já devem estar sabendo, né, que vai valer como presença a sua ida e participação no Zoom, tá? Já deve estar sabendo disso, né? Eu estou só mais uma vez falando para vocês, né? E que de agora em diante eu vou colocar falta, tá? Eu já estava colocando, mas não estava valendo, né? Agora está valendo. E também na plataforma, tanto na plataforma, que é lá no que vocês pegam, né, a aula, né, o vídeo, como no Zoom, tá bom? Então é isso. Eu espero que todos vocês tenham um final de semana maravilhoso, de muita paz, tá? De muita alegria também, saúde, não só para vocês, mas para cada familiar, representados por vocês, tá? E um beijinho no coração mesmo, porque eu estou com muita saudade de vocês. Esse ano foi um ano atípico, né? Mas se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal, né? Um beijinho. Fiquem com Deus.